9h43, um bom dia para todo mundo. Está começando o Manhã CMJ, seu programa diário na TV e na Rádio Câmara. Muita informação e serviço para você pelo site da Câmara, pelo nosso canal no YouTube e pelas redes sociais. Participe do nosso programa, mande seu recado por qualquer uma das nossas plataformas. Se tiver alguma reclamação ou solicitação, passa para a gente que sua mensagem chegará aos vereadores. Em caso de denúncia, você pode utilizar nossa ouvidoria, é só clicar na capa do site www.jataí.gov.leg.br. Além das notícias desta manhã e da Câmara, hoje teremos os boletins Saúde em Dia e Resumo Esportivo e a entrevista especial com o vereador Durval Júnior, que já está aqui nos nossos estúdios. O Manhã CMJ tem reportagem e produção de Paulo Sérgio PC, Sosterian Fernandes, Wellington Cândido e Rafael Cardoso. Na técnica e comandando os transmissores, Giorgio Assis. Edição e apresentação, Francisco Cabral. Hoje é quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, dia do engraxate, dia da empregada doméstica, dia mundial do design gráfico. Parabéns ali para o Thalisson, que está ali nos acompanhando, né, vereador? Dia Mundial do Design Gráfico, ele que é um grande profissional da área. E Dia das Meninas na Tecnologia de Informação e Comunicação. E o 27 de abril na história de Jataí, vamos conferir o que descobriu sobre a data o escritor Dorival Carvalho Melo, titular do site porõesdopassado.com.br. No dia 24 de abril de 1931, o advogado Urbano Bercor, de Rio Verde, é contratado por Joaquim Cândido de Carvalho, Salomão Clementino de Faria, José Geda, José Maximiano Pérez e José Pereira Rezende, hoje é tudo nome de bairro e de rua aqui, para mover ação ou ações contra o estado de Goiás, no foro da capital ou qualquer outro lugar onde se fizer mister, em virtude dos delitos e ou violências praticadas pelo delegado regional Erconvaldo Barros. Ele que já foi tema aqui várias vezes na história essa cronologia que o Dorival Carvalho Melo preparou especialmente para a gente. E no dia 27 de abril de 1947, morre Humberto Martins Ribeiro, médico pediatra, que assistiu a senhora Dona Ana Geda quando do nascimento de Antônio Soares Geda, o que foi vereador aqui durante 6 legislaturas, prefeito de Jataí. Acho que ele só tem menos legislaturas do que o Adilson Carvalho, que é atual vereador, colega do nosso Durval Júnior. O doutor Humberto Martins foi vereador e presidente da Câmara de Jataí. Mais tarde, em 1929, na condição de vice-governador, assumiu o governo do estado num curto período. Natural da antiga capital, Dr. Humberto atuava na farmácia central de Flávio Otoni de Carvalho, outro quase médico, onde clinicava. De cultura elevada, escrevia no jornal O Jataí, abordando assuntos com muita propriedade. Homem de fina educação, desfrutava de grande estima na comunidade, mas sua passagem na Assembleia não trouxe grandes frutos para Jataí, segundo o Dorival. São 9h47. Agora, diferentemente dos outros dias, Jorge, vamos falar aqui então com o vereador Durval Júnior, que está presente mais uma vez ao vivo aqui no nosso Manhã CMJ. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, vereador. Bom dia, Francisco, bom dia. Tem que ligar, né, Francisco? Bom dia, Francisco, bom dia a todos que acompanham a gente pelas redes sociais. É sempre bom estar aqui, batendo um papo aí com o Francisco, trazendo algumas novidades, algumas demandas que a gente tem resolvido aqui por nossa cidade. E é sempre bom a gente estar falando com a população também, né? Mostrando um pouco do nosso trabalho, um pouco do que a gente está fazendo aqui por Jataí. E feliz aí com o resultado de ontem do futebol, um certo jogo Flamengo e Maringá? Um certo jogo. Hoje eu já cheguei cedo aqui nessa casa de leis, né? Já procurando os secadores. Aqui você... Francisco, eu nunca vi ter secador igual aqui tem. Mas eu acho que ontem, né? Eu acho que ontem os secadores foi dormir tudo no primeiro tempo. Não terminou de assistir o jogo, não. Já estava 4 gols no primeiro. Já estava 4, já tinha fechado o caixão praticamente. Então, eu que sou um flamenguista, não sou enjoado, né? Eu acho que o único flamenguista que não é enjoado, acho que é eu. Sem dúvida. Não sou enjoado, mas
Inclusive, não conheço o flamenguista enjoado. Eu vejo de outros clubes. Não tem, né? Não existe, né? E aí ontem, eu da conversa, falei assim, não, 8, eu esperava 3, 4, mas agora 8. O Pedrão fez 4 gols, hein? 4 só do Pedro, só com os gols do Pedro já dava Já o Flamengo. fechava, né? Já levar para os pênaltis do jogo. E o Pedro, vou te falar, diferenciado daquele menino, né? Joga muito. Tá jogando demais. Então, craque, realmente. E olha pra você ver como que é a coisa, né? O Flamengo ganhou de 8 e o Gabriel saiu, a torcida ainda xingando o Gabriel, hein? E ele não jogou mal, não. Ele não jogou mal, não. Muito. Ele fez um gol de pênalti. Isso, assistências, deu passe, né? Muitas assistências. Isso, exatamente. E o torcedor saiu, tá na bronca com ele, hein? Tá na bronca. Mas isso logo vai passar. Quando ele também fizer 4 num jogo só aí, logo vai voltar ao normal. O torcedor tem que colocar a mão na consciência e ver, né, que a função dele hoje está... Hoje o Pedro praticamente hoje o atacante ponta do Flamengo é o Pedro. Ele tá mais ali, ele tá igual um Bruno Henrique hoje, atacante né? de área, né? Hoje o Gabriel tá igual um Bruno Henrique. Isso, mais servindo, dando aquele combate ali abafando a saída de bola do adversário. Isso, ele luta o jogo todo. Muito bem, então, Flamengo classificado na Copa do Brasil, 8-2 em cima do Maringá. Então agora vamos aos assuntos aqui da nossa Câmara Municipal, oficiais do vereador Durval Júnior. Quais as novidades que o senhor traz para a gente nesta quinta-feira? Olha, temos várias novidades, Francisco, que graças a Deus continuamos trabalhando e muito aqui por nossa cidade. Ontem, quarta-feira, tivemos uma agenda em Goiânia, juntamente com o vereador Carlinhos, parceiro nosso aí nessa Casa de Leis, para resolver uma problemática de uma ambulância aqui de nossa cidade, que estava parada já desde novembro, que é uma ambulância do SAMU, devido a algumas documentações. Conseguimos, juntamente lá com o nosso deputado Quirino, uma agenda lá no Detran, essa documentação que estava faltando aí na parte do Detran já, né, de emplacamento dessa viatura, dessa ambulância. E ontem tivemos essa reunião lá, essa agenda lá. Foi até engraçado que a nossa agenda era com a secretária hoje diretor do Detran, o delegado Valdir. Sim. E chegando lá, o delegado falou assim, não, nós vamos atender o pessoal de Jataí. Prioridade. Aí ele abriu atendeu o escritório, o gabinete para vocês. Abriu o vocês. gabinete, atendeu a gente, foi representantes também da prefeitura. Francisco, nunca vi isso na minha vida, primeira vez que eu vi. Ele pegou as documentações na hora. Já resolve isso aqui lá agora. Vocês vão sair daqui de Goiânia já com as documentação tudo pronto, tudo organizado. O que vocês veio buscar aqui hoje, vocês vão sair daqui com tudo solucionado. E assim foi. Hoje, logo pela manhã, já conversando com o vereador Carlinhos, as documentações já estão aí, já foi passado para o chefe de transporte da Secretaria de Saúde, já vai estar praticamente agora já emplacando essa ambulância. Uma ambulância zero que está aí. 0 quilômetro. 0 quilômetro e vai atender ao SAMU aqui de nossa cidade e automaticamente atender no SAMU para dar mais qualidade ali para os enfermeiros, mais qualidade ali para o motorista do SAMU, para o próprio usuário que vai estar ali, que é o paciente, e também o médico que acompanha o paciente ali. Então, é uma ambulância que está lá, já é uma ambulância desde novembro, ambulância zero, e eu tenho a certeza que vai ajudar muito ali no transporte de pacientes aqui de nossa cidade. Muito bom. E, além disso, também, Francisco, já fizemos um compromisso ali com algumas pessoas do SAMU que estaremos também indo. Recentemente, vamos estar marcando uma agenda em Brasília para falar com o nosso deputado Jefferson e vamos estar cobrando dele que ele venha conseguir, juntamente com o Ministério da Saúde, mais uma ambulância para o SAMU. Porque em conversas aí com o pessoal, a gente ficou sabendo que sempre quando a frota está antiga, ela já vem e faz a troca e já faz a troca completa, né? E para Jataí vem só uma ambulância. Então, assim, por lei, Jataí pode ser contemplada com mais uma ambulância. Porque é uma cidade de 100 mil habitantes. Né? Isso, então, assim, já me propus lá, já coloquei à disposição. E agora, na próxima agenda que a gente for em Brasília, vou estar levando essa demanda para o nosso deputado Jefferson Rodrigues lá, para ele estar fazendo gestão em cima, para a gente consegue mais essa ambulância para o SAMU aqui para Jataí. Certo, porque do Estado, então, já está garantida. Né?
Aí fica, então, essa outra que vem do federal. Não, do SAMU todas são do federal. Essa que já veio, ela é federal, federal, né? Já é do então Ministério. é mais uma já. É isso. Então, essa que já está lá, ela é do Ministério, né? É o Ministério da Saúde que manda, né? Federal, que o SAMU é federal. Então, e a gente vai novamente falar com o nosso deputado lá para ver se consegue mais uma, para atender melhor o pessoal aqui da nossa cidade. Beleza. E mais uma outra conquista aí para nós, que o senhor está de olho? A conquista agora, Francisco, que a gente está esperando é a inauguração da praça lá, né? Setor Nossa Senhora de Fátima, que já está pronta, ficou linda, ficou bonita. A gente depois vai trazer imagens, não sei se o Jorge tem algumas imagens aí já da praça pronta lá, acho que não vai ter, não, né, Jorge? Ainda não. Tem, não. Mas quando tiver, vamos estar juntamente com o pessoal aqui da TV Câmara pegando essas imagens. E a gente também tem um antes também, quando não era a praça lá do primeiro... Aquele vazio ali. Isso, da primeira demanda que a gente recebeu lá. A gente vai estar também mostrando aqui para a população que hoje é realidade. Nós não prometemos, mas corremos atrás, conseguimos aí emendas parlamentares e hoje a praça está pronta, está concluída. Apresentamos também o projeto de lei nominando a praça lá também, do seu João Luiz do Prado. Isso. Que recentemente foi aprovado. Isso, foi recentemente aprovado aqui. Os familiares esteve aqui no plenário no dia da votação. E agora é só esperar a inauguração. Creio eu que agora em maio, né, nas festividades do aniversário, né, no aniversário de Jataí, vai entrar no cronograma aí. A gente vai estar fazendo a inauguração daquela praça. Tem também a conclusão lá da Galeria Fluvial, lá do setor Filósofo Machado. Então são coisas, Francisco, que graças a Deus a gente conseguiu aí, com muita luta, com muito suor, a gente tem, pouquinho em pouquinho, a gente tem conseguido êxito aí nessas demandas que a gente tem apresentado ao Executivo. É verdade, o trabalho do vereador é esse aí, não é só no plenário, é o dia inteiro na cidade, na capital do estado, na capital federal, não pode parar nunca. Não pode parar, isso aí a gente vai continuar e tenho certeza que até no último dia que a gente estiver como vereador aqui, a gente vai estar honrando a cada voto que a gente conseguiu. Muito bem. São 9h56. Quero agradecer a presença mais uma vez aqui ao vivo do vereador Duval Júnior, aqui no nosso Manhã CMJ. Muito obrigado, vereador. Muito bom dia. Valeu, Francisco. E qualquer dia a gente volta trazendo mais novidades, mais informações aqui dos nossos trabalhos e dizer para a população de Jataí que nós continuamos lutando, trabalhando, continuamos com o nosso gabinete itinerante. Breve o gabinete itinerante vai chegar aí no seu bairro também, a gente vai atender todos vocês aí. Projeto também, quem ama, cuida, continua a todo vapor. E a gente que, igual sempre eu falo, Morenão aqui não para não, o trabalho ele não pode parar. Então, obrigado a todos vocês, forte abraço, Francisco, e até a próxima. Exatamente, saudações rubro-negras. Saudações. Daqui a pouco, então, a gente volta com a sequência do Manhã CMJ. Milhares de vidas precisam desse gesto. Mas você sabe o que é doação de órgãos e quem recebe os transplantes? A doação é um ato para a vida continuar. Por meio dele, são retirados órgãos e tecidos de um doador, somente após a autorização da sua família, para que sejam usados no tratamento de um receptor, ou seja, uma pessoa que precisa da doação para recuperar um órgão ou tecido doente. Esse processo é chamado de transplante, que consiste em uma cirurgia feita para um órgão ou tecido sadio, vindo de um doador, substituir um órgão ou tecido doente em um receptor. Um só doador pode doar rins, fígado, coração, pulmões, pâncreas, intestino, córneas, ossos, tecidos e mais, ajudando muitos receptores. Todas as pessoas com doenças crônicas e condições de saúde elencadas no Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes. Milhares de pacientes que comprovadamente precisam de um transplante, organizados em uma lista de espera unificada. Brasileiros e brasileiras que não respondem a outros tratamentos e sua única esperança é a doação. Por isso, já sabe,
Doar é fazer com que a vida de quem mais precisa possa continuar. Doe órgãos. Converse com a sua família. Você sabia que a hepatite B é uma doença silenciosa e grave que pode ser prevenida? Proteja-se. Use sempre camisinha. E não compartilhe objetos que podem ter contato com sangue contaminado, como seringas, alicates de unha e agulhas. A hepatite B não manda mensagem. Por isso, aqui está a nossa. Procure uma unidade de saúde, faça o teste e vacine-se. Ministério da Saúde. Gente, compartilhem essa mensagem. Você sabia que as hepatites B e C são doenças silenciosas que podem ser prevenidas? Proteja-se. Use sempre camisinha. E não compartilhe objetos que podem ter contato com sangue contaminado, como seringas, alicates de unha e agulhas. As hepatites B e C não mandam mensagem, por isso, aqui está a nossa. Procure a unidade de saúde, faça o teste para as hepatites B e C e vacine-se contra a hepatite B. Ministério da Saúde. Chuta que é macumba! Ele é o negro de alma branca. Você nem é tão negra assim. Devia alisar esse cabelo. Case com branco pra limpar a família. Tem sorte de ser negro, nem precisa estudar para passar pelas cotas. Racismo não se discute, se combate. Baixe agora o novo aplicativo Mapa do Racismo e denuncie atos de discriminação racial ou religiosa. Todos contra o racismo. Ministério Público do Estado da Bahia. Muito bem, 10 horas, 1 minuto. Vamos agora às notícias da manhã. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, leu ontem o requerimento para a criação da CPI mista do 8 de janeiro, já em meio às negociações de bastidor para a definição dos postos de comando da comissão. A CPI, que terá prazo de 180 dias e cuja instalação está prevista para a próxima semana, deve ser presidida por um deputado e relatada por um senador. Nem o PT do Lula, nem o PL do ex-presidente Bolsonaro ficarão com esses postos, que serão ocupados por nomes de partidos de centro e de direita que hoje estão mais alinhados ao Palácio do Planalto. As informações são do jornal Folha de São Paulo. E ontem a Justiça Federal do Espírito Santo determinou a suspensão do serviço do Telegram no Brasil por não ter fornecido completamente os dados de participantes de grupos que contêm conteúdo neonazista dentro do aplicativo, conforme ordenado anteriormente pela Justiça. O juiz Wellington Lopes da Silva ordenou que as operadoras de telefonia móvel e lojas virtuais de aplicativos interrompam o acesso ao Telegram. Os destinatários dessas ordens deveriam recebê-las até às 19 horas do mesmo dia e a multa pela falta de informações da empresa foi aumentada para R$ 1 milhão por dia de atraso. A Polícia Federal havia solicitado informações sobre integrantes e administradores de 2 grupos online que promovem o antissemitismo, que é o preconceito, racismo contra judeus. A obtenção desses dados faz parte das investigações sobre o ataque a uma escola da cidade capixaba de Aracruz, realizado por um adolescente de 16 anos no final do ano passado.
Segundo a polícia, o conteúdo do celular utilizado pelo jovem revela que a ação pode ter sido induzida por integrantes neonazistas de forma anônima através do aplicativo do Telegram. As informações são do jornal Opção. São 10h03. Vamos agora às notícias da Câmara. O vereador Marcos Patrick requereu à administração municipal o recapeamento da rua São Pedro, no setor Santa Terezinha. A situação da pista é precária e a manutenção é necessária para que se gere segurança, assegurando o direito de ir e vir de todos aqueles que utilizam aquela via, disse ele. O vereador Genilson Santos sugeriu à SMT a instalação de um semáforo no cruzamento das ruas 3 e do Rosário, na esquina do posto de saúde do setor Santo Antônio. A medida de extrema necessidade devido à grande quantidade de veículos que trafegam pelo local em alta velocidade, o que inclusive tem gerado vários acidentes. A vereadora Marina Silveira solicitou ao Executivo pintura e revitalização da faixa para pedestres na Avenida Presidente Tancredo Neves, entre as ruas José de Carvalho e José Geda, no setor Epaminondas 2. Trata-se de uma urgência, pois é alto o fluxo de veículos que utilizam a Avenida Presidente Tancredo Neves, que permite ligação e acesso a vários setores de Jataí, inclusive ao acesso das BRs 153 e 60, disse ela. A Câmara aprovou moção de aplausos proposta pelo vereador Vicente Mantelli em favor de Ana Carolina de Souza Aranha. Estudante de medicina da Universidade Federal de Jataí, ou UFJ, ela representou o município como uma das embaixadoras na Brazil Conference at Harvard e MIT, nos Estados Unidos, onde apresentou 2 de seus projetos sociais desenvolvidos em Goiás. O evento ocorreu no início de abril em Harvard e no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, na cidade de Cambridge, nos Estados Unidos. E para tranquilizar a população que estava perguntando sobre o estado de saúde do presidente da Câmara, Abimael Silva, ele divulgou uma nota sobre esse assunto. Ele disse que ontem, durante uma sequência de agendas e compromissos do Legislativo Jataiense em Goiânia, foi acometido por um mal súbito e conduzido para o CAIS Vila Nova. Lá ele foi atendido pela equipe da doutora Roberta e, após ser medicado e passar por exames iniciais, foi encaminhado para o Hospital de Urgências, o Hugo. Apesar da grande preocupação, diz ele, fui submetido a vários exames cujos resultados foram favoráveis. Recebi alta ainda ontem por volta das 21 horas e outros exames serão realizados posteriormente. Depois desse susto, hoje, quinta-feira já, retomei normalmente as agendas na capital do nosso estado, voltando a trabalhar em benefício da comunidade jataiense. Agradeço pelas orações, pois as preces de todos foram atendidas. Graças a Deus, me sinto muito bem, assina Abimael Silva, presidente da Câmara Municipal de Jataí. Tudo bem, então, com o presidente, já está trabalhando normalmente. São 10h07. Jorge, então agora a gente vai direto. Falando em saúde, né, Jorge? Vamos então para o boletim Saúde em Dia. Está começando o Boletim Saúde em Dia de hoje, uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí, por meio da TV e da Rádio Câmara, com o Conselho Municipal de Saúde, aqui mais uma vez representado por sua secretária administrativa, Alcineia Ribeiro Freitas. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, Alcineia. Bom dia. Bom dia, Francisco, né? Muito obrigada eu mais uma vez, né, pela participação e estamos aí sempre nessa parceria. E um bom dia a todos os telespectadores. Muito bem. E o tema de hoje é o funcionamento da Unidade Básica de Saúde Dr. Aristóteles de Rezende,
que é o posto de saúde da Vila Brasília. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo hoje, aqui pela primeira vez em nosso Saúde em Dia, a enfermeira Amanda Nunes, que é a coordenadora da unidade. Muito bom dia, Amanda. Muito obrigado por sua presença aqui pela primeira vez no nosso Saúde em Dia. Bom dia a todos os ouvintes do Bom Dia SUS. É um prazer estar com vocês. Não, o prazer é todo nosso. Então, Amanda, vamos começar então aqui perguntando para você qual é o horário de funcionamento da Unidade Básica de Saúde da Vila Brasília. Então, a nossa unidade abre às 7 horas, não fecha para horário de almoço e o expediente termina às 17 horas. Ah, beleza. E quais as regiões que são atendidas pelo posto de saúde da Vila Brasília? Os bairros atendidos são Jacutinga, Alto das Rosas, Residencial Jardim Jataí, Vila Brasília e Vila São Pedro. Ah, beleza. Uma área grande, né? Sim, bastante. E só lembrando também que todo posto de saúde, toda unidade básica de saúde, né, ela é aberta para todo cidadão, né? Sim. Não é só aqueles moradores da região. Por exemplo, se o sujeito passar mal ali, né, a gente espera que não ocorra, né? Tá passando ali pelo bairro e precisa de atendimento, as portas estão abertas, né? Sim, embora a gente tenha nossa área distrita, que são os bairros correspondentes que a gente falou aqui, a gente é livre demanda, a portas são abertas para todos os pacientes. Então, o paciente que tem preferência em ser atendido naquela unidade, ele tem o direito de ser atendido em qualquer unidade que ele deseja. Exatamente. E qual a função do posto de saúde da Vila Brasília? Então, a gente tem diversas funções. A gente trabalha como um posto de saúde com prevenção, tratamento e diagnóstico, atendimento de consulta de enfermagem, atendimento de consulta médica também, vacinação. São diversas funções que a gente pode realizar ao longo do nosso expediente. Certo. E como funciona o fluxo de atendimento da unidade? Então, o paciente ele é acolhido pela recepcionista, que após pegar o seu prontuário, direciona o paciente para triagem, no qual é verificada a pressão arterial, glicemia capilar, peso e altura. E depois da realização desses procedimentos, é encaminhado para consulta, que pode ser atendido tanto pelo médico, enfermeiro ou equipe multiprofissional. Ah, beleza. E quais os atendimentos disponíveis na unidade da Vila Brasília? A gente realiza atendimento de consultas de enfermagem e consultas médicas, oferta atendimento de pré-natal, que é aquele acompanhamento de gestante do bebê, desde a sua concepção até o pós-parto, acompanhamento do hipertenso, diabético, idoso, mulher, homem e adolescentes, atendimento de saúde mental e planejamento familiar, visita domiciliar com o médico, enfermeiro e agente comunitário de saúde, atendimento ao tabagista que deseja parar de fumar, realização de exames de prevenção do câncer de colo do útero, que também é conhecido como o famoso preventivo da mulher, e também contamos com a equipe multiprofissional, que são atendimentos realizados pela nutricionista, psicóloga, dentista, fisioterapeuta e educadora física. É um atendimento aí completo, né? Abrange praticamente todas as áreas. E, Amanda, como são direcionados os pacientes que chegam com alguma dor, qualquer problema na unidade? Então, embora a gente tenha as consultas que são eletivas agendadas, o paciente que chega com queixa de dor na unidade, ele vai ser atendido, ele vai ser direcionado para acolhimento no dia, que é uma consulta com o profissional da saúde, que pode ser tanto o enfermeiro como o médico. Lembrando que o acolhimento são atendimentos de casos agudos, leves a moderados, ou seja, não são casos de emergência. Caso de emergência tem que ser levado à UPA ou ao centro médico. Ah, beleza. E quais são os grupos de saúde e suas ações disponíveis na unidade? Então, contamos com um grupo de idosos, que é realizado todas as quintas, das 7 às 9. Grupos de atividade física, que é realizado pela educadora física, todas as quartas, das 7 às 11. Grupo de saúde mental, às segundas e quintas, das 13 às 17. Participamos do programa Saúde na Escola e realizamos educação em saúde sobre temas relevantes com os pacientes da sala de espera da unidade. Contudo, entregamos preservativos e soro de reidratação oral para quem necessitar. E esses grupos, eles são bem frequentados, estão completos? Teve um período de tempo que grande. não estava tendo tanta procura devido à pandemia, né? Isso. Só que agora a gente voltou com esses grupos e agora está tendo bastante, principalmente de idosos, e educadora física está tendo bastante adesão. Bom demais, né? E na unidade da Vila Brasília é realizado algum procedimento? Sim, a vacinação de rotina e de campanha
Agora a gente está tendo a campanha de H1N1, que está tendo uma grande demanda também. Realização de curativos, teste rápido de infecção sexualmente transmissíveis, que é o HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Teste rápido de Covid-19, retirada de pontos cirúrgicos, pesagem do Bolsa Família, verificação da pressão arterial, glicemia capilar, administração de medicamento homeopático, que é conhecido como a gotinha da dengue, que previne a dengue, né? Bom demais. E nesse período que nós tivemos, além da pandemia, que não acabou ainda, né? Mas a parte mais aguda já passou, né? Mas nós tivemos também, durante esses últimos anos, a transformação ali do centro médico, né? Que é o hospital antigo, o Hospital Regional Dr. Serafim de Carvalho, para o hospital estadual, né? Sim. E eles mudaram lá o procedimento. E depois desses fatos que ocorreram, você sentiu alguma mudança ali no afluxo de pessoas, no movimento da unidade da Vila Brasília? Então, a nossa unidade, ela sempre teve uma grande demanda de pacientes. É um povo que gosta da unidade e a gente gosta disso. E é uma região grande. Sim, ali, bastante. Então, são bairros bastante populosos. A demanda ainda continua sendo alta. Bastante, principalmente em acolhimento. O paciente ele ainda está acostumado no acolhimento. A gente gosta, o acolhimento é necessário, só que a gente quer trazer esse paciente também para prevenir, que a unidade não é só para diagnosticar e tratar. O ideal da unidade básica é a prevenção. Então, a gente está tentando captar esses pacientes para a prevenção. Beleza, né? Porque no antigo centro médico, né, muitas vezes havia uma superlotação, porque coisas que deviam ser resolvidas nos postos de saúde, né? As pessoas iam lá, né? Sim. E isso mudou. Mudou. Temos pacientes, assim, que a gente tem que treinar o paciente, ele identificar para qual função de cada instituição de saúde. Então, o paciente ele sempre foi acostumado a ir no hospital estadual de saúde, independente se era um caso moderado a grave, ele iria. Né, e isso superlotava. Então, a gente já faz uma educação em saúde com o paciente. Então, recentemente, a gente também orienta os pacientes a respeito disso, sobre a classificação, que tem um acolhimento para atender esses pacientes de leve a moderados. Então, uma infecção urinária, a gente pode atender, por exemplo, esse paciente na atenção básica, não precisa encaminhá-lo para o centro médico. Né? Então, muitos pacientes, às vezes, iam para o centro médico desnecessariamente. Então, esse trabalho é um trabalho contínuo. Então, tendo visto melhoras ao longo do tempo, mas ainda é um caminho que deve prosseguir. Acho que vai levar um tempinho para o paciente aprender sobre isso também. É um trabalho em conjunto, né? Tá certo. A gente tem que ser paciente com os pacientes. Isso. Certinho. Então, eu quero agradecer a enfermeira Amanda Nunes, que é coordenadora da UBS da Vila Brasília, pelas informações prestadas aqui, valiosas informações sobre o funcionamento daquela unidade. E você, Amanda, eu te agradeço, desejo um bom dia e você fica à vontade aí para suas considerações finais. Então, eu gostaria de agradecer a você também e de enfatizar que a unidade de Vila Brasília está de portas abertas para atender a necessidade da população da melhor maneira possível. Obrigado pelo convite de vocês, estou à disposição sempre que for preciso. Espero que você volte mais vezes aqui no Saúde em Dia. Agradeço também a Alcineia Ribeiro Freitas, que é a secretária administrativa do Conselho Municipal de Saúde, pela parceria de sempre. Muito obrigado e bom dia, Alcineia. Eu que agradeço, Francisco, a parceria, e agradeço também a participação da enfermeira Amanda. Tranquilo, é só repetir, Alcineia. Eu que agradeço, né, Francisco, pela parceria, né, agradeço a enfermeira Amanda pelos seus esclarecimentos, né, e um bom dia a todos vocês e a todos os nossos telespectadores. Bom dia, muito obrigado a vocês. E daqui a pouco a gente volta com a sequência do Manhã CMJ de hoje.
Muito bem, para você, internauta, bom dia. Começando por aqui mais um resumo esportivo. Manhã maravilhosa, hoje, quinta-feira, praticamente quase iniciando aí o final de semana. E eu quero agradecer você pela sua audiência, onde é que você esteja, claro, curtindo aqui o programa. Meu muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. São 10h18. Por aqui está ele, o Francisco. Ele vai trazer também todos os detalhes dos jogos que aconteceram ontem, né? E o que vão acontecer hoje. Francisco, bom dia. Wellington, bom dia para todo mundo que está acompanhando o nosso resumo esportivo. Pois é, e a Copa do Brasil ontem, Francisco, vários jogos aconteceram, super novidades, goleadas também aconteceram, né? E a gente vai trazer todos os detalhes a partir de agora para você ligado aqui na TV e Rádio Câmara. Inclusive, vamos começar com o jogo entre Santos e Botafogo, né? O Santos, que jogou em casa, conseguiu o resultado positivo, venceu por 1-0. O Santos podia até perder por um gol de diferença, foi muito tranquilo o jogo, né, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, esse confronto paulista, e o Santos sem jogar muito bem, sem jogar muita bola, sem fazer muito esforço, venceu mais uma vez o Botafogo de Ribeirão e passou para as oitavas de final, agora já vai para as oitavas de final da Copa do Brasil. Eu achei que seria maior a vitória do Sport, mas foi apenas por 2-0 em cima realmente do Curitiba. A gente já falava aqui, né, Wellington, que o Sport era favorito, mesmo sendo de Série B. O Sport é Série B, só lembrando, né? O Sport é da Série B e o Curitiba é da Série A, mas mesmo assim a gente já dizia que o Sport era favorito, porque está jogando muito bem este ano, muito mais que o Curitiba. Foi campeão pernambucano domingo passado, está na final da Copa do Nordeste e vinha jogando muito bem também na Copa do Brasil. O Curitiba, ao contrário, né, não chegou nem na final do Campeonato Paranaense, que é um campeonato de 2 clubes, basicamente, né, Curitiba e Atlético, e muito mal também nas suas atuações. Começou muito mal no Campeonato Brasileiro, já é lanterna da competição, perdeu 2 de 3-0. E não deu outra, né? Sport classificado, e vai dar trabalho aí para quem cair com ele no sorteio das oitavas de final. Tá certo, você dizia ontem também a respeito, assim, provavelmente o Sport ele estaria no lugar do Curitiba e o Curitiba no lugar do Sport, né? Isso, na primeira divisão do ano que vem, né? É provável que isso aconteça, né? Muito bem, Brasil de Pelotas e Atlético Mineiros, eles empataram. O Brasil de Pelotas que jogou realmente em casa. Não é um bom resultado. Né, quase que o Galo dança aí, né? Porque o Atlético ganhou só por um gol de diferença lá em Minas Gerais e precisava do empate ontem, mas o Brasil saiu na frente, né? E foi quase até o final segurando esse 1-0, mas no segundo tempo levou o gol de empate do Galo, com o argentino Sarati, um golaço que salvou o vexame, né? Porque senão o Galo, que é um dos maiores orçamentos do Brasil, uma das maiores folhas salariais, né? Está no top 3, junto com o Flamengo e o Palmeiras, e por pouco não foi eliminado lá na cidade de Pelotas, no extremo sul do Brasil, e o Pelotas, que é da Série C, ficou aí com aquela sensação, né? Por algum tempo, de pelo menos levar para os pênaltis. Mas o empate do Galo salvou o time, que continua na Copa do Brasil. Certo. Águia de Marabá e Fortaleza. Fortaleza venceu fora de casa, hein, Francisco? 2-0. Esse aí a gente falava que era o mais fácil de todos os prognósticos, né? Não precisava nem do Leandro Diná Pedrosa aqui para prever a classificação do Fortaleza, que no primeiro jogo ganhou de 6-1 lá em Fortaleza, e ontem no Pará, que não foi na cidade de Marabá, foi em Belém, o Fortaleza venceu por 2-0 com maior tranquilidade, poupando o time, e se classificou para a próxima fase. Pois é, o Tombense, né, enfrentou o Palmeiras, jogou em casa e empatou o jogo, só que o Palmeiras levou a melhor. Isso, que o Palmeiras venceu o primeiro, 4-2, podia até perder por um gol de diferença. Inclusive o técnico Abel Ferreira levou um time misto, né? Deu a chance aí para os jogadores reservas, a garotada da base, né? Aquela garotada que está subindo aí para o profissional. Então, conseguiu segurar o 1-0, abriu o placar, 1-0, depois o Tombense foi lá e empatou, mas nunca correu risco a classificação do Palmeiras. Foi tudo controlado pelo técnico Abel Ferreira,
E deu a lógica aí, Palmeiras classificado, e o Tombense sai com honra, né, Wellington? Pelo menos não foi goleado aí na sua despedida da Copa do Brasil. Tá certo, e nessa terceira fase da Copa do Brasil, o América Mineiro jogou em casa e venceu o Nova Iguaçu por 5-0. Que goleada é essa? Não foi tranquilo. A gente falou isso ontem, né? Que era a grande chance do América se recuperar depois de perder 3 seguidas, né? Ele perdeu pela Sul-Americana, perdeu as duas no Brasileiro, né? Para os 2 tricolores, né? O Fluminense e o São Paulo. E agora conseguiu, então, felizmente para o técnico Wagner Mancini, o próximo adversário era o Nova Iguaçu, um dos piores times do Brasil, e o da Série D, da 4ª divisão, e o América, então, tirou a barriga da miséria, fez 5-0 e está nas oitavas. A 4ª fase é as oitavas de final da Copa do Brasil, e só 16 times permanecem. Tá certo. E o Corinthians? O Corinthians ontem levou sufoco, quase realmente não conseguiu a classificação, porque ele perdeu, né, o primeiro jogo, né, na realidade, mas venceu esse segundo jogo por 2-0, foi para os pênaltis e conseguiu vencer por 5-4. Isso, o Corinthians estava na mesma situação do Flamengo, né? Perdeu o primeiro jogo por 2-0, precisava fazer 3 gols de diferença para levar direto a classificação. Se ganhasse por 2 gols de diferença, ia para os pênaltis. E foi o que aconteceu, né? Ganhou por 2-0, mesmo placar lá do primeiro jogo, a favor do Remo. Então o jogo foi para os pênaltis. E foi no finzinho aquele segundo gol do Corinthians, né? Do Roger Guedes, o gol salvador, né? do Corinthians, no finzinho do jogo, porque senão o Remo é que estava levando essa vaga e os 3 milhões de reais de prêmio da CBF. O Remo precisa muito mais que o Corinthians, né? Mas levou aquele gol no fim, aí quando vai para os pênaltis, a vantagem do Corinthians já começa ali com o seu goleiro, né? Que com a defesa, ele defendeu o primeiro pênalti do Remo e se tornou o goleiro do Corinthians que mais defendeu pênaltis na história do clube, mais de 100 anos de história. E o Cássio é o maior pegador de pênaltis com a camisa do Corinthians. E como o Corinthians não errou nenhum pênalti dessa vez, né, foi bem diferente daquela final com o Flamengo, da Copa do Brasil, e que o Matheus Vital e o Fagner mandaram a bola na lua, né? Agora o Corinthians não errou nenhum, o Vital foi embora, está no Cruzeiro, o Fagner nem bateu pênalti, então o Corinthians venceu o Remo por 5-4 nos pênaltis. Venceu, ganhou a vaga, mas perdeu o treinador, né, Wellington? Durante a entrevista coletiva, o Cuca pediu demissão, não aguentou a pressão, por causa daquele caso de estupro pelo qual ele foi condenado na Suíça, né? Ele cometeu quando tinha 24 anos, em 1987, lá na Suíça. Então, esse caso foi prescrito, claro que ele foi condenado na Suíça e nunca voltou lá para cumprir a pena, né? Ficou no Brasil, mas a pressão foi muito grande da torcida, dos patrocinadores, da imprensa em cima dele, porque ele mentiu na entrevista falando que foi inocentado, tudo, mas no processo lá na Suíça mostra que foi encontrado sêmen dele no corpo de uma menina de apenas 13 anos. Né? Então ele mentiu falando que não participou, né? Deixou a culpa para os outros 3 companheiros de Grêmio daquela época e acabou então pedindo demissão o Cuca depois de apenas 2 jogos no comando do Corinthians. Tá certo, só uma pergunta. Se for um exemplo, se ele continuasse naquele país, ele tinha que cumprir ele tinha que passar alguns anos na cadeia ali. Aí como ele voltou, foi julgado enquanto estava aqui no Brasil, o advogado do Grêmio defendeu ele e os outros 3 jogadores lá na Suíça. Ele ficou no Brasil, foi condenado, mas não cumpriu, porque o Brasil não tem acordo de extradição com a Suíça e nem pode extraditar cidadão brasileiro. A Constituição não permite a extradição de cidadão brasileiro para outros países para cumprir penas. Né? Então ele ficou aqui e hoje ele pode voltar à Suíça porque a pena já foi prescrita, né? Já se passaram 36 anos daquele caso. E até hoje realmente ele paga
Isso. Por aquilo que ele cometeu lá atrás. Isso. E se ele tivesse assumido a culpa, pedido desculpas, mas não, ele continua falando, ao contrário do que mostra a investigação da polícia e a sentença judicial, ele continua falando que não teve nada, não participou, mas a menina reconheceu ele, o advogado dela deu entrevista ontem ao portal UOL, falando que a menina de 13 anos reconheceu o Cuca e foi... Hoje ela já tem quase 40. Isso, hoje ela já tem mais de 40 anos. Mais de 40. Né? 53, então ela, segundo o advogado, ela inclusive tentou suicídio depois desse caso aí. Ela foi estuprada por 4 jogadores do Grêmio durante uma excursão à Suíça. Tá certo. Vamos falar agora da equipe do Flamengo, né, que goleou ontem, foi de goleada. A expectativa era a diferença de 1 gol, 2 gols, mas goleada ninguém estava esperando. O Flamengo jogou em casa e conseguiu vencer o Maringá por 8-2 e foi classificado. Inclusive o senhor estava pessimista, dizendo que o Flamengo ia ganhar de apenas 2-0 e ia para os pênaltis, mas não. O Flamengo ganhou de 8-2. Facilitou muito o trabalho, aquele gol logo aos 2 minutos, né, do volante Thiago Maia, que pegou a sobra dentro da área e chutou forte de pé esquerdo. E com esse resultado, com esse gol, isso assustou o time do Maringá e o Flamengo foi para cima nesse estilo agressivo do Jorge Sampaoli, que é um técnico muito mais ofensivo e de muito mais intensidade que o Vitor Pereira, né, do jeito que a torcida gosta, a torcida do Flamengo gosta disso, né? Um time ofensivo e agressivo, né? Não violento, agressivo no ataque, né? E na busca pela posse de bola, né? Quando perde a bola, rapidamente tenta retomar e o Flamengo sufocou o Maringá ali. O time do Maringá praticamente não passava do meio campo, né? E o Flamengo fez 2-0. Aí levou um gol, que foi por um acaso, foi uma bola parada, né? Um escanteio e a bola bateu no zagueiro Fabrício Bruno e foi gol contra. Não foi assim um mérito do Maringá, né? Foi um acidente. Mas aí o Flamengo partiu para cima de novo e fechou o primeiro tempo em 4-1 e com isso a coisa ficou mais fácil para o time rubro-negro, né? Porque o Maringá que foi, né, no caso, para o Rio de Janeiro, fechadinho, né? Tentando aquela retranca para perder de pouco, no máximo levar para os pênaltis, aí ele teve que abrir. Aí facilitou ainda mais para o Flamengo, principalmente para o Pedro, né, que fez 4 gols, segunda vez que ele faz 4 gols no mesmo jogo pelo Flamengo, né? A outra foi ano passado, aquela super goleada em cima do Tolima, da Colômbia, né, pela Libertadores. Ele fez 4 gols naquela goleada também. E agora ele repete a dose. O Gabigol fez mais um gol de pênalti, mas jogou bem, né? Deu passe para gol. Num dos gols do Pedro, ele colocou a bola na cabeça do Vidal, que só ajeitou para o Pedro também fazer de cabeça. Então, com isso, né, o Flamengo, além da vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil, da qual ele é o atual campeão, ele tenta o 5º título. Além dessa vaga dos 3 milhões de reais de prêmio, ele ganha também confiança para os próximos jogos, porque o time estava abalado em sua confiança, a torcida estava desconfiada da equipe durante aquela fase Vitor Pereira, né, que foi terrível para a torcida do Flamengo. Acho que você pode sentir na pele isso, né, Wellington? Não gosto nem de lembrar, né, na realidade. E agora domingo já tem um clássico, né, que vai colocar à prova, né, um adversário muito mais forte que o Maringá, que é o Botafogo, que é o líder do campeonato em pontos corridos, né, junto com o Fluminense. Ele está em segundo apenas pelo critério de desempate. Botafogo que joga hoje também, né? O Botafogo entra em campo hoje e ainda pela Copa do Brasil. E domingo tem esse clássico Flamengo e Botafogo. Aí que a gente vai ver se realmente o Flamengo evoluiu, porque no campo, pelo que a gente tem notado, o time evoluiu em relação ao que vinha praticando. Mesmo na derrota para o Inter, o Flamengo já mostrou evolução, né? E ontem nem se fala aí, conseguiu concluir a gol. As chances que perdeu lá em Porto Alegre diante do Inter, dessa vez ele conseguiu. E a vítima foi o Maringá, né?
Mas tá bom. E hoje, não sei se você viu, aqui no noticiário do dia, nas manchetes, além da saída do Cuca, do Corinthians, que ele foi logo depois da entrevista, durante a entrevista coletiva, depois do jogo com o Remo, que ele anunciou, pegou todo mundo de surpresa, né? No Flamengo, o Gabigol postou um recado para o Arrascaeta, que está machucado, né? Está fora do time, e ele pôs o recado: volta logo, porque só você me enxerga, né? Então é uma crítica indireta aí aos outros jogadores, que, segundo ele, não tem passado a bola para ele, e por isso essa seca de gols. Mas ele quase recebeu uma bola assim na cara do gol. O Marinho, que entrou no segundo tempo, tentou dar um passe para ele, mas o zagueiro cortou no meio e ela acabou sobrando para o Vidal, que tocou para o Pedro. O que era para ser o gol do Gabigol se tornou o quarto gol do Pedro. Mas ele não tem feito tantos gols, o Gabigol, mas tem contribuído para vários gols do Flamengo, principalmente do Pedro, que é o companheiro dele do ataque, e rival, né? Que eles são rivais, não são amigos, assim, mas tem uma convivência assim, boa, sem brigas, mas sem muita risada também, né? Tá certo. Vamos falar dos jogos de hoje da Copa do Brasil? A terceira fase continua, né? Tem Bahia e Volta Redonda às 19 horas, Francisco. O Bahia ganhou, né, o primeiro jogo, e agora ele precisa apenas de um empate em casa contra o Volta Redonda, que fez uma grande campanha no Campeonato Carioca, mas desmontou o time, né? O Lelê, que foi o seu artilheiro no Carioca, já está no Fluminense. Alguns jogadores foram para outros times da Série A e Série B. Até o Vila Nova, né, pegou jogador do Volta Redonda. Então eu acho que o Bahia passa tranquilamente aí pelo adversário. Tá certo. Hoje teremos também Botafogo e Ipiranga. O Botafogo, que a gente já citou aqui, ganhou o primeiro jogo lá em Erechim, que não é fácil, né? Lá no interior do Rio Grande do Sul. Ganhou do Ipiranga lá dentro e agora joga no Newton Santos, né? O estádio Engenhão, com o seu carpete, né? Que o Erechim não está acostumado com esse campo society lá do Botafogo. E eu acho que ele vai passar com tranquilidade pelos gaúchos. O CSA enfrenta o Internacional. O CSA que joga em casa. É outro gaúcho, né? E o Inter, inclusive dos 4 jogos de hoje, 3 tem gaúcho, né? CSA e Inter é lá em Maceió. Primeiro jogo o Inter ganhou 2-1. A torcida vaiou muito o Inter, né? Porque esperava uma goleada para poder jogar tranquilo o segundo jogo. E agora corre risco lá contra o CSA, mas o Mano Menezes é um técnico que sabe fazer uma retranca. Ele provou isso diante do Flamengo, que sabe fechar o time para jogar no contra-ataque. E quem vai ter que sair vai ser o CSA, né? Que ele tem que reverter, pelo menos ganhar de um gol de diferença para levar para os pênaltis. Eu acho que o Inter não vai deixar e vai ficar com essa vaga aí. Tá certo. O Grêmio vai enfrentar o ABC. O Grêmio joga em casa, mais um gaúcho. O Grêmio, inclusive, pode fazer igual o Palmeiras ontem, né? Poupar o time, porque ganhou lá em Natal o primeiro jogo, né? 2-0. Então pode perder até por 1-0, jogando em casa, ali na arena do Grêmio. Então, eu acho que o Renato, ele gosta de poupar o time. Ele vai segurar aí os seus craques, né? Poupar para o brasileiro, porque essa vaga aí está garantida. O ABC, depois de fazer um bom estadual, boa Copa do Nordeste, entrou numa fase ruim ultimamente, né? Vem aí de 2 derrotas e eu acho que o Grêmio vai passar tranquilamente. Tá certo, então. Você tem mais algum destaque aí, Francisco? Olha, ontem a gente falava, né, Wellington, sobre alguns jogos importantes dos campeonatos europeus, né, que estão chegando à reta final aí, e lá na Espanha o Barcelona perdeu a chance de praticamente ficar com a mão na taça, né, porque está muito na frente do Real Madrid, que é o segundo colocado, na frente do Atlético de Madrid, que é o terceiro, muito na frente, mas perdeu para o Rayo Vallecano. Lembra que a gente falou ontem do Rayo Vallecano, e o Rayo caiu em cima do Barcelona, 2-1 para o pequeno Rayo Vallecano.
e adiou o título, então, do Barcelona, mas vai ganhar, porque a diferença continua grande. E o próprio Real Madrid tinha perdido também, né? Na terça-feira, já tinha perdido para o Girona de 4-2, né? Uma outra surpresa. E, com isso, o Barcelona fica beneficiado, né? Vai ganhar esse título facilmente. E no outro jogo que a gente falou, o Manchester City meteu 4-1 no Arsenal e agora está com a faca e o queijo na mão para ganhar de novo o campeonato inglês. Vai ser o 5º título nos últimos 6 anos, né? Então é um domínio muito grande, né? do Guardiola, desde que ele chegou lá no City, e o dinheiro dos árabes, né? Então, com isso, ele consegue fazer esses grandes times, e o Manchester City já ganhou de tudo, menos o que ele mais quer, que é a Champions League, mas esse ano ele vai ter uma semifinal com o Real Madrid, que vai ser assim, imperdível, velho. 2 jogos entre Manchester City e Real Madrid pela Champions League. E o City agora ganhou do Arsenal 4-1, mais um show do De Bruyne e do Haaland, e ficou apenas 2 pontos atrás do Arsenal, mas tem 2 jogos a menos. Se ele ganhar um só desses jogos atrasados, ele já passa o Arsenal. Aí, já era. Muito bem. Se você não tem mais destaque, a gente vai ficando por aqui. Um ótimo dia para você. Amanhã nós estaremos de volta, né? Não, amanhã provavelmente não, né? Porque a Câmara deve passar por um processo aí de detetização devido ao grande número de casos de H1N1, que é causado por vírus, e de dengue, né, que é do mosquito Aedes aegypti. Então é provável que a gente não esteja aqui amanhã para o Manhã CMJ. Tá certo, mas você pode acompanhar lá o Brasileirão Série B, e também no sábado teremos aí o Brasileirão, sábado e domingo, né? O Brasileirão domingo, Série A. Aí. É para você acompanhar. Terceira rodada. É a terceira rodada aí, vários jogos aí, inclusive Botafogo e Flamengo, né, no domingo. Grande clássico carioca, e o Flamengo tentando efetivar essa recuperação depois da chegada do São Paulo, e o Botafogo tentando sustentar os 100% do Campeonato Brasileiro. Tá certo. Eu tô achando que nós vamos falar aqui, ô Jorge, tá brincando? Deixar um bom dia pro Jorge aqui. Bom dia pro Matheus Carvalho, também acompanhando pela primeira vez ao vivo aqui o nosso Manhã CMJ. Tá certo, valeu, Matheus, um abraço. O Francisco, para você um bom dia e, claro, um bom final de semana, então, né? Muito obrigado, Elton, bom dia para você, para todo mundo que curtiu o nosso resumo esportivo, e um ótimo final de semana. Valeu, para você, internauta, bom dia, bom final de semana, e a gente se encontra, querendo Deus, nessa segunda-feira, a partir das 10 da manhã, aqui no Resumo Esportivo. Até lá. São 10 horas e 41 minutos. Vamos agora às últimas notícias do Manhã CMJ desta quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. Começa na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, a campanha de vacinação compulsória contra a raiva dos herbívoros em 119 municípios goianos considerados de alto risco para a doença. O prazo vai até 31 de maio e devem ser imunizados os bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e equídeos. São equinos, moares e asininos de todas as idades. A previsão é vacinar cerca de 15 milhões de animais. As normas estão estabelecidas na portaria número 157, de 12 de abril de 2023, divulgada pelo governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Agrodefesa. A venda de vacinas já está liberada a partir de amanhã e se estenderá até 31 de maio. Para ofertar o insumo, as revendas precisam estar registradas e licenciadas pela agência.
O presidente da Agrodefesa, José Essado, destaca a importância da vacinação e alerta os criadores para observarem com atenção a relação de municípios listados como de alto risco para a doença. Vencemos a afitose e precisamos continuar atentos à sanidade dos animais também em relação a outras doenças, dentre elas a raiva e a brucelose. A vacinação é o meio mais eficiente para a prevenção e controle desses males, enfatiza Essado. As informações são do jornal Opção. Com o restabelecimento da contribuição do agro ao Fundeinfra, após julgamento online no Supremo Tribunal Federal, o governo de Goiás já começa a planejar, a trilhar um cronograma de obras, como argumentou o governador Ronaldo Caiado. A Secretaria de Infraestrutura, sob o secretário Pedro Salles, vinha fazendo um levantamento nos pontos mais críticos e urgentes que ajudem o escoamento da produção agrícola goiana. Um dos passos dados por Salles foi uma reunião com o controlador-geral do Estado, Henrique Ziller, para que a CEINFRA aderisse ao compliance público. O setor do agro, embora tivesse em parte desagradado da proposta da taxa do agro, não se manifestou desde a decisão do STF de manter a contribuição. E parece estar confiante com a forma com que o governo tem tratado a expectativa de investimentos, segundo o jornal O Hoje. 5 trabalhadores em condições análogas à escravidão resgatados e 13 toneladas de carvão ilegal apreendidas. Este é o balanço de uma ação da Polícia Militar de Goiás, que ao apurar uma denúncia sobre 2 carvoarias clandestinas em Piranhas, que vizinha a cidade aqui de Jataí, acabou descobrindo as irregularidades na propriedade do ex-vereador da cidade, Suelter Ferreira. Segundo a corporação, que contou com o apoio do Batalhão Ambiental, os empregados, entre eles um idoso de 74 anos, trabalhavam na queima da madeira e estavam alocados em barracas de lona, sem as mínimas condições de moradia. Além disso, alguns alegaram que estavam com salário atrasado. A madeira usada na produção do carvão vegetal não possuía qualquer documentação de origem florestal e, notoriamente, tratava-se de madeira oriunda de supressão de vegetação nativa, ou seja, desmatamento. Além disso, nenhum dos trabalhadores possuíam qualquer documento contratual para exercer a atividade, esclareceu a polícia. Ao todo, 4 pessoas foram presas e liberadas em seguida. Todo o carvão e os equipamentos foram apreendidos e amostras levadas para perícia técnica, bem como todo o equipamento usado no processamento. Os fornos foram todos destruídos. As informações são do jornal A Redação. São agora 10 horas e 46 minutos. Termina aqui o Manhã CMJ de hoje. Estaremos de volta na próxima terça-feira, dia 2 de maio, a partir das 9 horas e 30 minutos. Um bom dia para todo mundo, um ótimo final de semana e até lá!